Olá, OncoFriends, amigos, parentes, voluntários, parceiros. Estou aqui com mais um episódio do nosso podcast Se Toca Mulher. E aí eu falo para vocês, se toca mulher, porque toda mulher tem que conhecer o próprio corpo. E também se toca mulher, toca sua mente no que você pode fazer após o câncer. E eu venho aqui com dois convidados maravilhosos que aturam essa, pessoa de vez em quando que surta. É o Dr. Vitor Magalhães, que é o nosso parceiro do projeto, doutora Marisa Faria, também parceiro do nosso projeto. Projeto esse que digo, é o projeto Ressignificadas com Amor. Acolhimento às mulheres oncológicas ressignificadas, um projeto que eu idealizei com algumas amigas, que é para acolher essas mulheres. Então, vamos falar hoje sobre os tipos de câncer e tratamentos e suas especialidades. Então, a gente tem bastante coisa para falar. Vamos lá, doutor Vitor, seja bem-vindo. Agradecer a sua presença. Queria que o senhor falasse um pouquinho para as pessoas que estão escutando. Obrigado mais uma vez pelo convite, né? Já é o segundo aqui que eu estou vindo falar um pouquinho dessa doença, né? Que a gente gosta de estudar, gosta de aprender e tem muita coisa para falar sobre isso. Para quem não me conhece, eu sou oncologista, também tenho pós-graduação em nutrologia e hoje em dia eu faço a parte da oncologia voltada muito para a medicina do estilo de vida, né? Então a gente fala muito sobre, lá no meu Instagram, fala muito sobre estilo de vida e câncer, então a gente tentar melhorar esses mitos todos que tem sobre o câncer e aumentar as chances de cura e melhor jeito de enfrentar essa fase com mudanças de estilo de vida. Mas hoje aqui parece que o tema a gente vai falar um pouquinho mais sobre a parte do tratamento mesmo, mas tem muito a ver com o estilo de vida também. Isso. Doutora Marisa, por gentileza, seja bem-vinda. Agradecer você estar aqui com a gente, né? Mudar um pouquinho a sua agenda para estar aqui. Muito obrigada, Mônica, pelo convite. É um prazer inenarrável estar aqui presente junto com o Dr. Vitor, que eu já conheço, e já fazer parte desse projeto maravilhoso há alguns anos, né? Foi logo no início que a gente fazia, né? Que não tinha muita estrutura, mas a gente vai melhorando, né? Com o tempo a gente vai melhorando. Exatamente. Para quem não me conhece, para quem já me conhece, oi, tudo bem? Pepecas em dia? É isso! Nós vamos ter um dia só de pepecas. Eu sou Marisa Faria, doutora Marisa Faria, fisioterapeuta pélvica e fisioterapeuta oncológica. Sou fundadora da Fisiopelvis Mulher, que é uma empresa de educação e promoção em saúde que transforma e empodera, com forte compromisso com diversidade e acesso, cuidando de mulheres não só com câncer, mas com aquelas que têm outras sequelas e prevenção dos tratamentos ao câncer e de doenças relacionadas à pelvis. Então, além disso, de ser fisioterapeuta pélvica e fisioterapeuta oncológica, também sou especialista em CTI respiratória, CTI adulto, neonatal e pediátrico. Então, aí são 20 anos de experiência com pessoas. 20 anos, 20 anos de experiência com pessoas. É isso, que bom, viu, gente? A gente está no caminho certo. Vamos começar a falar sobre os tipos de câncer. Eu sei que tem muita coisa, né? Não é só câncer de mama, eu sou paciente de câncer de mama, foi daí que eu conheci eles. Só que a gente, no nosso projeto, ele não acolhe mulheres só com câncer de mama. A gente acolhe mulheres de todos os tipos de câncer, tá bom? Então, nós vamos falar sobre isso um pouquinho. Quais são os tipos de câncer, né? Não só de mulher, como de homem também, a gente pode falar aqui. Carcinoma, sarcoma, leucemia, linfoma, porque algumas pessoas até acham que linfoma e leucemia é a mesma coisa, melanoma, os cânceres de cérebro. Vamos começar? Doutor Vitor, dá para dar uma passagem para a gente sobre isso? Sim. Antes da gente falar, eu acho que é interessante falar dos tipos de câncer e falar o que é o câncer, né? Isso. Que é um tema que a gente está falando aqui, câncer, as pessoas tem gente que não tem noção exatamente do que é o câncer. Então, assim, eu acho que e o interessante aqui, acho que é falar mesmo cientificamente com os termos mais leigos, né? Então, o nosso corpo é formado de células, né? Então, são um monte de... a gente vê os desenhos assim, umas bolinhas, que são as células, e milhares dessas células formam o nosso corpo. Existem células para cada tipo de coisa. Célula do olho, célula da unha, célula que cria unha, célula da pele, célula do pulmão, célula do fígado, todas são células diferentes, mas todas elas formam o nosso corpo. E essas células, elas vão se dividindo ao longo do tempo.
Então, uma célula dá origem a duas dá origem a quatro, elas vão se dividindo conforme vai morrendo, vai repondo, a gente vai sempre se renovando. Nesse processo de renovação, uma célula é como se fosse, eu dou um exemplo assim legal, como se fosse um livro. E o DNA da célula, que é lá no meio da célula, que comanda a célula, você vai se dividir, você vai produzir um cabelo, você vai produzir um olho azul, você vai produzir um olho preto, tem lá naquele livro, que como se fosse o livro, é o livro, a bíblia ali da célula, o que ela vai fazer. E isso se chama DNA, é o DNA que a gente vê, aquele desenhozinho. E quando a célula vai se dividir, esse DNA é copiado em duas, faz uma cópia, né? Só que imagina que não é uma xerox, imagina que é uma cópia à mão. Então, cada letra tem que ser copiada para formar um livro. E nessa, passa, batido. Uma coisa vai. Passa, então você copia uma letra errada. Então vamos supor que no livro inteiro errou 2, 3 letras. E aquelas 2, 3 letras que foram copiadas não alterou muito o sentido daquela palavra, daquela frase. E aí aquela célula segue em frente com aquela letra errada ali, mas que não deu problema nenhum. Só que aquela célula, com aquele livro, com aquela letra errada, vai se dividir de novo. E aí naquela divisão de novo, vai copiar de novo. E aí nessa cópia de novo, o que acontece? Pode acontecer um erro de novo. Sim. E aí vai acumulando os erros. Exatamente. Cada vez que se divide, vai acumulando os erros. A gente tem mecanismo de revisão ortográfica, entre aspas. Só que às vezes passa pela revisão. E aí esses erros vão acumulando. No início, aqueles erros não mudavam nada. Não atrapalhavam em nada, continuava fazendo tudo. Só que às vezes acumula tantos erros que um último erro muda todo o sentido daquela frase, daquele comando ali. Então aquela célula que era uma célula que era para crescer durante 1 ano e depois se dividir, ou então produzir alguma coisa e depois morrer, ela não morre. E aí ela começa a se dividir. Só que ela não se divide devagar, ela começa a se dividir rápido. Isso tudo por conta dos erros que foram acumulados ali ao longo da divisão. Então, essa célula se chama uma célula cancerígena. Nossa, eu nunca dei essa explicação falando mas bem legal. Aqui. Bem legal. Ficou gravado. Né? Então, assim, aquela célula que acumulou erros... Então, quando as pessoas falam assim, o câncer é causado por uma mutação, por uma alteração genética. Mas normalmente não é por uma mutação. É por um acúmulo de mutações que acontecem naturalmente no nosso corpo. Eu não quero ter mutação, não quero alteração genética. Esquece, você tem. Isso acontece. Você está vivo, isso acontece. Só que às vezes a gente corrige, às vezes a gente não corrige, mas ela não acontece nada. E às vezes corrige, acumula e acontece alguma coisa. Aquela célula que virou uma célula de câncer, que já não responde mais, o livro já está ali diferente, já está uma coisa que não tem nada a ver, não faz sentido, ela vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Como que ela cresce? Se dividindo. Então ela vai se acumulando, se divide mais, e acumula mais erros, outros erros. E às vezes tem um erro que vai dizer para ela, em vez dela ficar no lugar que ela está, ela sair daquele lugar e cair na corrente sanguínea e ficar viajando pelo corpo. E aí ela vai viajando pelo corpo e para em outro lugar. E aí ela para naquele outro lugar, e não é qualquer lugar. A gente fala que é a semente e o solo. Então tem que encontrar um solo fértil para ela. Exatamente. Por isso que a gente vê, tem um câncer que dá mais metástase para um lugar, tem outro que dá mais... Porque às vezes aquele solo é melhor para ela do que para o outro. E aí isso é metástase, né? Quando você para em outro lugar. E aí ela vai crescendo em outro lugar, e aí depois cresce em outro lugar, vai, né? E começa a crescer, consumir as energias, porque ela é uma velocidade de crescimento rápida, precisa de energia, precisa de nutriente, aí vai, até que a pessoa vai emagrecendo, vai definhando, porque já não dá conta a alimentação dela, ou porque aquela célula que foi crescendo criou um tumor, e aquele tumor causou uma convulsão, causou uma compressão, causou um outro sintoma, alguma coisa assim, e aí a pessoa morre. Então essa é a evolução desde o início do câncer até o final do câncer. Agora, se você pensar que é uma célula que vai se dividindo, que surge o câncer, e todas as nossas células do corpo estão se dividindo, a gente, teoricamente, pode ter câncer em qualquer célula do corpo. Por isso que existem mais de 100 tipos de câncer. A gente sempre fala os mais comuns, mas a gente pega umas coisas tão raras... Tem umas coisas que aparecem que vocês, sei lá, nem... Eu já vi câncer no olho, câncer de retina, câncer de placenta, câncer de unha embaixo da unha.
Então você tem, assim, os cânceres mais malucos, assim, que existem, sabe? E dentro, por exemplo, câncer de ovário, tem vários tipos de câncer de ovário, tem mais 5, 6 tipos de câncer de ovário diferentes. Câncer de mama. Câncer de mama, tem vários tipos de câncer de mama. Então, e o tratamento é completamente diferente de um para outro também. Por isso que a gente falou no outro podcast falando sobre cura do câncer, né? Então não existe a cura do câncer. Não, porque o câncer não é uma doença. É uma só, são várias doenças, são vários tratamentos diferentes, são remédios diferentes, tem um remédio que funciona. Não, porque às vezes eu escuto até falar assim, a pessoa fala assim, mas ela fez um tratamento de câncer que não funcionou muito bem, porque voltou. E às vezes não é que ela não voltou aquele, voltou outro tipo, né? Às vezes tem outro câncer que surge, exatamente. Né? E às vezes a célula fica resistente àquele tratamento. Exatamente. Também. Aí ele fica escondidinho por um tempo, depois ele volta tudo ao normal, né? Então a gente vai falar, vamos começar a falar por algum deles? E eu acabei de saber agora, olha só, gente, eu fico dentro do mundo oncológico, e aí eu conversando com a doutora Marisa aqui, e eu falei, nós vamos falar de câncer só de mama, mas porque é para a doutora Marisa poder falar, mas não, ela trata o câncer, né, a fisioterapia pélvica para tudo, não só, eu falei aqui, para câncer de mama e câncer de útero, não. Câncer abdominal, não é isso? Sim. Câncer que vem na parte abdominal, pélvica, ela também trata. Vamos conversar então assim, a importância da fisioterapia nesses tipos de câncer na parte abdominal. Vamos dar exemplos de alguns e aí eu queria que você começasse a falar sobre isso. Então, vamos lá. A fisioterapia oncológica, ela atua em cima da prevenção de sequelas e no tratamento de sequelas, né? Como o Dr. Vitor falou, tem vários tipos de câncer, existem vários tipos. E aí a pessoa tem um tipo de câncer e aí ela vai fazer um tratamento médico. Vai fazer o quê? Vai fazer uma radioterapia, ou vai fazer quimioterapia, ou vai fazer cirurgia, ressecção. Isso depende do estadiamento, do tipo de célula que é, né? Do tipo de câncer que é, e aí vai ter esse tratamento. Diante desse tratamento, o tratamento oncológico, ele pode ser muito agressivo. E aí deixa algumas sequelas. A partir disso, a gente já sabe mais ou menos quais são os tipos de sequelas que normalmente podem acontecer. Então, a gente faz o quê? A gente vai lá, aborda o paciente e fala, olha, vai fazer esse tratamento para curar. A fisioterapia, ela não cura. Né? Ela age em cima da qualidade de vida dessa pessoa. Né? Aí, por exemplo, uma mulher que teve um câncer de mama e aí tem que fazer radioterapia, quimioterapia. A gente sabe que a radioterapia é muito agressivo, vai deixar cicatriz, queima, dá ardência. Se faz, por exemplo, a biópsia, né, de linfonodo, é cicatriz, o esvaziamento, deixa cicatriz. Dificulta levantar o braço, juntou com a radioterapia que queima, juntou com tudo, com a fibrose interna, junta aquilo tudo. E às vezes a pessoa fica curada do câncer, mas fica com a sequela, com a dor. E às vezes a sequela é pior para ela do que a própria doença em si, né? Tem pacientes que deixam até e param de movimentar o braço. Sim. Com medo, mesmo o médico falando, movimenta o braço, ela diminui o movimento do braço, aí dá o ombro congelado, que aí começa outra patologia que não tem nada a ver com isso, simplesmente porque ela não movimentou o braço com medo. E às vezes ela nem sabe, porque assim, foi lá, só fez o tratamento, o tratamento médico e não recebeu essas informações. Olha, você precisa fazer isso daqui, é simples, né? Olha, faz esses movimentos aqui, a cada dia você faz alguma coisa, faz um pouquinho, em casa mesmo. Em casa, essas orientações. E aí, o que acontece? Hoje a gente estava falando sobre isso, né? A fisioterapia oncológica, ela atua em diversos tipos de tratamento e pós-tratamento de câncer. Não só no câncer de mama, mas em câncer abdominal, por exemplo, câncer pélvico, de ovário, de útero, ressecção, tratamento.
A gente estava falando aqui sobre... Não, até o intestino, né? Que quando você reverte o trato intestinal, ele tem que aprender a defecar novamente, né? Porque esquece, não faz? Não é nem... são tantos pontos, né? Né? Aí, por exemplo, fez uma ressecção, precisou fazer uma ressecção. Isso. O trato, ele diminui. Então, a gente precisa saber qual foi a parte que reduziu, quais são os sintomas que a pessoa está sentindo para a gente poder atuar nisso. Que cada parte do intestino tem uma função, Sim, né? cada parte tem uma função. Só pra você ver, tem gente que opera e fica com constipação, prisão de ventre. Aham. Tem gente que opera e fica solto, incontinência. E tem gente que opera e não tem nenhum outro, tem tenesmo, que fica com dor, com a sensação de evacuação, mas não tem fezes. Não tem, entendi. Então são problemas diferentes. Então, é de acordo com o sintoma de cada pessoa, independente disso. Até tem outros exemplos também de câncer, por exemplo, câncer de cabeça e pescoço, que a pessoa faz radioterapia no pescoço. É importante. Às vezes o pescoço fica endurecido, fica inchado. Então, assim, a fisioterapia age no Eu atuei com muito paciente de câncer de cabeça e pescoço na época que eu trabalhava em CTI. Uhum. Então, paciente com traqueostomia. Sim, que tem que aprender a engolir novamente, né? Falar. Não é muito falado sobre isso, sobre a fisioterapia nesses pacientes. Mas, gente, é um trabalho que a gente... eu não vou nem chorar, vou ficar assim. Que o retorno que a gente tem dos pacientes, que ele fala assim, nossa... Em alguns casos, a gente consegue fazer, quando não é muito agressivo, quando não precisa tirar tudo, a gente consegue fazer a decanulação, a pessoa volta a falar, sim, e quase não é falado, né, sobre isso. Mas a fisioterapia atua nessas áreas, né, e não só na pélvica ou no abdominal. Tem o fisioterapeuta oncológico, e aí cada ele vai se especializando, faz a fisioterapia oncológica, e aí depois, ou antes, né, no meu caso foi antes, eu fiz a fisioterapia respiratória primeiro, depois eu fiz a fisioterapia oncológica, e depois é que eu fiz a fisioterapia pélvica. Então, a gente vai olhando a pessoa e a gente atua não só numa região, mas um paciente como um todo. Para poder fazer o quê? Com que ele volte, melhore a qualidade de vida e ele volte à atividade. Quando a gente fala de fisioterapia pélvica, a gente engloba o quê? Todas as relacionadas às doenças pélvicas, né? Câncer de útero, de ovário, de vulva, tudo que tiver, isso câncer, isso é oncologia, tá? Isso. Mas a fisioterapia pélvica, ela está relacionada a todas as situações... Não só o câncer, mas todas as sequelas de qualquer outra coisa, até da própria menopausa, né? Sim, porque aí são doenças e até voltadas à saúde da mulher. Isso. Em si. Então, a mulher tem o quê? Tem muita coisa, tem a pepeca... Tem ressecamento. E aí, e olha só, eu pequei. Não é só a saúde da mulher. A saúde do homem também. Também. Eu ia falar aqui que a gente estava conversando antes. Se a gente colocar em ordem, o principal câncer é o câncer de mama. Isso. Nas mulheres. O segundo câncer nas mulheres é o câncer de cólon, que é do intestino. Cólon e reto. Então tá lá embaixo. É isso aí. O terceiro é o câncer de colo de útero. Então tá lá embaixo. Nos homens, o primeiro câncer é o câncer de próstata, tá lá embaixo. O câncer de cólon é o segundo, tá lá embaixo. Então, assim, é muito importante a fisioterapia pélvica para vários cânceres. Falando em câncer, né? Fora outras doenças não oncológicas. Sim. Mas e é pouco falado também, assim, como de cabeça e pescoço, fisioterapia pélvica tem gente que não conhece, não sabe. Assim, para quem tá fora desse mundo oncológico, nem sabe que existe. Isso é fato, tá? Mas para quem já está dentro do mundo oncológico, a gente às vezes não entende em que parte que vai entrar essa fisioterapia. Por quê? Como eu falei aqui para vocês. Fisioterapia, no meu caso, que é câncer de mama, só movimentar o braço e levantar. Só que assim, nesse caso, eu sou um pouquinho diferenciada porque eu sempre pratiquei atividade física. Então, quando eu operei, que no meu protocolo a cirurgia foi à frente, então eu fiz a cirurgia e aí sim, fiquei um tempo sem movimentar o braço, né, sem levantar o braço acima do ombro. Só que eu já tinha essa noção. Só que tem gente que não tem essa noção. Então, ela já fica tipo, não vou movimentar o braço nunca mais. Não vou poder levantar o braço nunca mais. E eu acho que assim, a fisioterapia ela vai entrar nisso daí exatamente como no trabalho diário que essa paciente tem que ter. Estou falando só no câncer de mama, que dirá nos outros tipos de câncer que a gente sabe que tem, né? Então, quando pega uma paciente, quando você pega, vamos lá,
vamos seteriorizar. Quando você pega uma paciente de câncer de mama, vamos começar por aqui para a gente saber. Como você começa a trabalhar essa paciente? Quais são as primeiras informações que você passa para ela? Se você consegue pegar essa paciente antes da cirurgia ou antes de qualquer tratamento, como é que você consegue direcionar ela? Aí depois você me diz o pós do tratamento. Isso. Antes do tratamento, a gente precisa saber, a gente já sabe o estadiamento, o que está acontecendo. Quando o paciente chega para a gente já tem essa noção de que, olha, eu vou fazer esse tipo de tratamento, esse tipo de tratamento, esse tipo de tratamento. Esse é o melhor dos mundos, né? Não é? Acontecer isso, eu sou o melhor dos mundos. Porque eu fiz a residência no INCA, então no INCA a gente tinha processos muito bem definidos, né? O paciente chega lá e aí faz isso, já tem. Quando chega para a gente, olha, esse daqui é o estadiamento, desse jeito aqui, a paciente vai fazer isso, você tem tantos dias para poder deixar ela redonda, porque ela vai fazer a cirurgia. Aí, antes da cirurgia, você tem que fazer Você fez lá também? Então, assim, é maravilhoso. O melhor dos mundos seria isso. Cada um mas nem sempre é. Então, muitas vezes, a grande maioria das vezes, a gente pega até para as nossas meninas designificadas, algumas chegam bem assim perdidas, não sabe o que está fazendo, não sei o que, a gente tem que ir lá, opa, vamos, calma. Ó, como é que está a sua cabeça, como é que você está pensando, porque se ela não entender quem é ela ali no rolê, né, e a família, a gente não consegue fazer nada, então começa por aí. Olha só. E às vezes o paciente não entende nada, assim, não entende da sua condição, e muitas vezes aí eu falo por saber um pouco dos médicos também, não entendem a importância da fisioterapia. Às vezes, vai lá no fisioterapeuta. Aí tipo assim, aí aparece o paciente lá, o meu médico mandou aqui, mas por quê? O que você tem? Eu tenho dor aqui, tá? Mas aí porque as pessoas que, né, ainda mais que não são dessa área, e vocês lidam com todo tipo de pessoa, acham que a fisioterapia é só o movimento em si. Não, isso eu ia falar outra coisa. O que se sabe sobre fisioterapia, né? É isso aí. Porque eu acho que, eu acho que um senso como o que é fisioterapia? É botar gelo, fazer movimento, dar choque, e é isso, né? E é muito mais do que isso. Tem muito mais coisa. E aí o que eu falo para meus colegas fisioterapeutas, vocês precisam estar em lugares como esse para poder falar para a população e para a maioria das pessoas o que vocês fazem. Porque se a gente não abrir a boca para falar, eles não têm como saber. Tá? E, inclusive, tem muitos fisioterapeutas que não sabem o que o outro coleguinha faz, entendeu? Senão, eu já vi falar, como eu sou do INCA, né? E eu fiz meu tratamento lá, então a gente fica naquele corredor lá, né? Que aquele corredor, tu sabe de tudo, acontece de tudo, né? Você sai dali morta. Corredor, né? Você sai dali morta. Tipo, você tá... minha filha, o meu foi... Então. E aí eu já escutei, assim, eu sou educadora física, e eu até comecei a fazer fisioterapia, mas eu parei. E aí eu já escutei muita gente falar, e eu ficava lá quietinha, sem dizer o que eu era, sem dizer que eu era educadora física, nada. Paciente, como todas elas. E aí eu ficava assim quietinha, eu já escutei muita gente falar assim, não precisa ir para fisioterapia. Porque você só movimentar o braço que você não vai ter problema nenhum. E eu lá quietinha, não é isso. Só que não adiantava discutir, porque quem sou eu na fila do pão? Ali uma simples paciente. Não adiantava falar. E não é isso. Né? Não precisa, não é só você movimentar o braço que não vai acontecer nada. Não é nada disso. Então, assim, tem várias... Dentro até do próprio câncer de mama, a gente tem várias sequelas que pode acontecer, como o ombro congelado, como a fibrose, não é isso? Aqui abaixo, para quando você faz o esvaziamento. E aí, fala pra gente. Tem o edema também, que é muito importante. O melhor dos mundos seria assim, paciente já entendeu o que está acontecendo, já se acostumou com aquilo, né? Já está com o familiar ali, a gente passa orientações, né? Dando essas primeiras orientações, se der tudo certo e fazer tudo direitinho, a gente não passa, não são orientações somente pro pré, né? Ou para pré antes da radioterapia ou da quimioterapia, o que pode acontecer? Essas orientações todas, olha, isso pode acontecer isso daqui, então você já vai fazendo isso daqui, daqui. Olha, você vai fazer a cirurgia e pode... Já sabe, né? Porque tem vários estudos que dizem, olha, acontecendo isso daqui com essas pessoas, então a gente já vai
trabalhando a prevenção. Se a pessoa segue, mesmo ela seguindo, pode ser que ela fique com sequelas depois. Aí a fisioterapia atua para tratamento dessas sequelas. Se ela não fizer, aí é muito certo. É mais certo ainda. E aí, se fizer, tá ótimo. Se fizer, realmente tá. Pode acontecer que você não precise depois ficar muito mais tempo. Mas se você não faz nada, pode se aumentar esse tempo, né? Vai lá, a gente dá orientação. Deu orientação, faz isso daqui, você vai realmente vai movimentar o braço, vai fazer mobilização aqui, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Seguir não só da fisioterapia, os outros profissionais, nutricionistas, tudo. Tá ok. Pode ser que fique com sequelas depois. E aí, ao invés de você ficar, sei lá, vamos ver aqui, 3 meses fazendo fisioterapia, você vai ficar 1 ano. Eu mesmo assim, quando eu fiz lá no INCA, eu sempre praticando atividade física, e aí eu terminei a cirurgia, fiz a cirurgia, e aí eu tive alta, enfim, né? Eu fui no processo direitinho. Quando eu fui na fisioterapia, ela sabendo que eu treinava, eu tive, né, a fibrose, eu tive a dificuldade de levantar o braço, e agora, depois de um bom tempo, eu tive o edema, fazendo tudo que tem que ser feito, porque acontece. Né? Então, a gente tem que estar sempre ali, alinhado com... e por isso que a gente fala que é uma equipe multidisciplinar, que é um nutricionista, com psicólogo, com o oncologista, a fisioterapeuta, que tem que estar... E aí, o que essa paciente fez? O que ela não fez? Né? O que foi indicado para ela? Né? Isso só está falando do câncer de mama. É isso. E dos outros. Aí eu acabei sabendo agora mesmo, né? Assim, sabendo... Tipo assim, oi, você nunca percebeu isso? Que realmente a pessoa quando faz a colostomia e ela refaz, e aí eu escuto todo mundo falar, não, porque eu estou aprendendo a ir ao banheiro novamente. Aí eu mesmo, eu fiz a terapeuta que faz isso, que te ensina novamente isso. E aí como você entra para o paciente, como você tenta explicar isso para o paciente, que tipo, vou te ensinar novamente a fazer cocô. Isso deveria ser falado antes, né? Olha, vai acontecer, né? Mas como que acontece? Gente, não é nada mirabolante, não. Não é nada mirabolante. Eu tenho curiosidade. Tem uma reeducação, né? A gente faz aqui, a gente reeduca o intestino daquela pessoa, ela entender o que ela precisa fazer. Em muitos dos casos, ela fica com a colostomia, dependendo do que foi retirado, não tem jeito, e a gente precisa dar aquelas orientações. Aí entra a pessoa da enfermagem para poder fazer esse trabalho todo multidisciplinar. Mas é uma reeducação. A grande maioria dos tratamentos, até da bexiga também, é reeducação. Reeducação esfincteriana, reeducação de hábitos diários, e a gente trabalha muito a musculatura. E que musculatura é essa? Pélvica. Músculos do assoalho pélvico. O assoalho pélvico. Vocês já escutaram falar sobre isso? Porque isso muita gente não sabe. São músculos. Como qualquer parte do nosso corpo, eles são músculos, né? E a gente precisa saber se foi afetado, se a parte nervosa também foi afetada, se teve compressão, se teve ressecção, o que foi que aconteceu, se ficou com... Se irradiou, radioterapia ali, não. Se fez radioterapia. E aí, por exemplo, como é que eu vou explicar isso para vocês? A gente tem um nervo que inerva essas musculaturas, essas estruturas. Falando no câncer de intestino, por exemplo, tá? E aí fez radioterapia, pode ter tido uma lesão nesse nervo, e aí esses músculos, essas estruturas, elas não vão funcionar adequadamente. Aí a gente precisa saber o que aconteceu. Aí faz alguns exames, faz alguns testes específicos da fisioterapia. Entendi. Né? A gente faz testes específicos. É totalmente diferente de médico, né? Que a galera confunde muito e fala assim, não, mas eu não preciso. Eu falei assim, não é a mesma coisa. É diferente. Eu vou testar aqui os músculos, as estruturas, se o nervo está mandando informação, se consegue chegar a informação ali até aquele músculo para poder ter contração ou relaxamento. Contração ou relaxamento. Se não tiver tido lesão nenhuma, ou teve, e a gente consegue recuperar, e aí é o trabalho, o quê? Fisioterapia, reabilitação pélvica.
Entendi. A gente faz a reabilitação dessas estruturas. Olha, não está passando aqui informação. Vamos fazer com que passe mais informação. Aí a gente faz o choquinho. Aí a gente faz o choquinho. Para poder, opa, volta aí, volta aí, volta aí. Às vezes, está recebendo muita informação, aí fica uma estrutura nervosa, a pessoa não tem controle. A pessoa não tem controle. Aí, por exemplo, tem incontinência. Entendi. Não tem controle. É. Aí a gente precisa reeducar essas estruturas, fazer com que aprenda a contrair e a relaxar. Porque, a partir disso, a pessoa vai ter controle quando for evacuar. Ela vai conseguir sentar, vai conseguir relaxar, vai conseguir evacuar. Quando der vontade de evacuar, por exemplo, ela vai conseguir ter controle do esficteriano. Basicamente isso, tá? Espero que todo mundo vocês tenham entendido. Não, foi ótimo. E eu tenho muitos pacientes que eles chegam e falam com o médico, né? Doutor, tem um remédio para prender? Porque eu tô muito solto. Eu tenho um remédio para soltar? E o problema não é remédio. Às vezes não é remédio, né? Aí, às vezes, assim, tem médico que vai lá e passa, mas não vai resolver o problema da pessoa. Às vezes alivia um sintoma ali, mas o problema, às vezes, é muscular ou nervoso. É uma analogia que você falou, estava pensando aqui, que eu acho que é até mais fácil para o pessoal lembrar, é um paciente com AVC, que ele perde o movimento do braço, fica ali paralisado, e aí tem que fazer o quê? Estimulação do músculo para recuperar um pouco da musculatura do músculo ali do braço. É a mesma coisa aqui, é como se tivesse tido um AVC aqui e o músculo que contrai ficou paralisado e você tem que exercitar o músculo, né? Então, aproveitando, me ajuda a criar esse cenário aqui assim. Não necessariamente, por exemplo, vou fazer uma radioterapia para o câncer de colo. Ele não vai afetar a radioterapia, ela não vai afetar só o intestino. Ela afeta outros órgãos que estão por ali, não é isso? Exatamente. Isso aí no planejamento da radioterapia, o radioterapeuta é muito legal porque ele pega a imagem de tomografia. E aí onde está localizado? Onde está a lesão, o tumor, ele faz um desenho com o mouse do controle mesmo, assim, do computador. Aonde pode ser afetado. Desenho, eu quero nesse campo aqui, nessa região, dar uma dose X. Aí ele encaminha para o físico, que é uma pessoa formada em física, faz física e depois faz física médica. Para o físico calcular por onde que o raio vai entrar. Então, se você imaginar aqui, tem um tumor aqui, então o raio do aparelho vai entrar por aqui. Por isso que a gente faz aquelas marcações. De programação. Entendi. Exatamente, as marcações. E aí, só que aqui não tem um tumor, mas aqui na frente tem a bexiga. Entendi. E aqui na frente tem um útero. Então, o físico médico quem vai calcular por onde que o raio vai entrar. Para que não afete. Para que não afete. Então, se eu entrar por aqui, eu pego menos coisa. Se eu entrar por aqui, eu pego menos coisa. Aqui já vai pegar muita coisa. Então, aqui eu vou dar uma dosezinha menor, mas aqui eu vou dar uma dosezinha maior. Para no final chegar naquela dose que o radioterapeuta planejou. Gente, a gente acha que é fácil, né? Não é difícil. E aí, só que assim, tem gente que, mesmo com essa dose baixinha aqui, tem uma sensibilidade maior e acaba tendo uma sequela. Ou embaixo, enfim, por onde passou o raio, porque o raio atravessa o corpo, né? Então ele vai atravessando em tudo. Se concentra onde você quer concentrar mais, mas pega nessas outras áreas. E aí, tem gente que tem um organismo mais sensível, acaba ficando com a sequela. Então, não é regra ficar com sequela, mas... Agora, tipo, por exemplo, tipo de melanoma, que é o câncer de pele, é isso? Quais são as complicações que pode vir a ter para que a fisioterapia venha? Aí é na pele em si. Então, o melanoma, o câncer de pele, a gente tem dois tipos. Tem o não melanoma, que a gente divide em dois, assim, melanoma e não melanoma. O não melanoma é dividido em dois, de novo, que é o basocelular e o escamoso. Mas a gente fala não melanoma. Eles são muito mais comuns. É mais comum câncer de mama, mais comum do que câncer de próstata. É o câncer mais comum. Tanto quando fala o principal câncer nas mulheres é o câncer de mama. Porque a gente até tira da conta... tirando o câncer de pele, a gente fala isso. Porque esses cânceres de pele é só operar e acabou, resolveu. Esses são os não melanoma. O melanoma é menos comum, só que ele pode dar metástase. Entendi. Ele é mais agressivo. Então ele pode se espalhar, mesmo pequenininho pode se espalhar da metástase. Então, você pode, dependendo de onde você tem, você vai fazer uma cirurgia maior ou menor. O melanoma no braço ou na perna, ele pode vir para o linfonodo da axila. E aí você pode acabar tendo que fazer uma radioterapia ou uma ressecção na axila. Olha só, gente. Né? Então,
ou por outras coisas. Por exemplo, você pode ter uma metástase pulmonar de um melanoma, e aí você faz uma radioterapia para tratar, ou faz uma cirurgia para tratar a metástase, mas aí a pessoa fica com falta de ar, problemas respiratórios, tem que fazer uma fisioterapia respiratória, que é uma outra área. Né? Então a fisioterapia ajuda em vários pontos, né? Dependendo do... Aí já não é uma regra. No câncer de mama é mais fácil, que é sempre aqui, né? Sim, porque a gente acha que é só isso, né? Não, mas no melanoma depende para onde ele vai, depende de como ele se apresenta, né? Não, e até mesmo eu escutei lá uma vez eu estava lá no INCA, eu estava no corredor, mandaram para ser atendida no oncologista, não me lembro o quê. E eu lembro que a menina saiu indignada da sala porque ela achava me corrige, vê se isso dá para acontecer. E ela falou assim, eu não sei por que ele está me indicando para o fisioterapeuta novamente. Agora ele falou que eu estou com um problema no pulmão, que a radioterapia me deu um problema no pulmão, que aí eu estou indo para a fisioterapia. E o que eu entendi foi que o raio da radioterapia afetou um pouco o pulmão, porque afeta mesmo, né? E isso dificultou alguma coisa, ou respiração. Ela não, ela já saiu de lá dizendo que a radioterapia, porque a radioterapia causou o câncer no pulmão dela e por isso que ela estava indo para a fisioterapia. Não entendeu nada, né? Não, ela não entendeu nada, mas né? aí era assim, não entendeu. Porque verdade. Realmente foi a primeira parte, né? Que o raio afetou, consequentemente, o pulmão e ela tem que fazer uma fisioterapia respiratória para melhorar essa amplitude do pulmão, não é isso? Isso. Eu acho que foi mais... Mas aí eu tentei não explicar, porque eu acho que eu ia piorar a cabeça dela, então ela foi encaminhada para o fisioterapeuta e o fisioterapeuta ia explicar, coitada. Essa importância de você, quando for passar a informação, você passar a informação para o paciente de forma que ele realmente vai entender. É a maneira que a gente fala educativa, né? Porque a mais gente simplória possível. Porque a gente que trabalha na área da saúde são tantos termos técnicos. E se a gente parar e começar a conversar aqui, vocês não vão entender. Exatamente. Então, quando a gente vai falar com o paciente, tem que ser na linguagem que ele vai entender. E eu não sei o que foi que aconteceu, mas eu acho que foi isso mesmo, que depois que eu entrei, eu conversei com o médico, eu falei, olha só, é isso, aí ele ficou rindo, ele falou, foi. Mas assim, sabe aquela coisa do telefone sem fio, que tu vai falando, a pessoa fala, falei, mas a informação dela não foi, ele, não, mas tudo bem. Quando chegar na fisioterapia, ela vai ter que fazer de qualquer maneira. E é claro que ela vai espalhar para todo mundo que a radioterapia deu câncer no pulmão, mas também não adianta o que ela vai falar. E isso é treino, Vitor. Vê se você concorda comigo. Quando a gente sai da faculdade, a gente fica muitos anos só ouvindo termos técnicos. A gente está vivendo aquilo ali intensamente. Quando a gente sai e vai fazer uma residência, e alguns, né, se veem assim, caramba, como é que eu vou falar? O paciente não me entende. Não vai eu saí do livro, agora não tem mais um livro. Agora tem um livro, é isso aí. E você está falando com outro tipo de pessoa, não é com médico, é com paciente. É com paciente, isso é treino, e isso é escuta ativa, olhar para o paciente e ver se ele entendeu o que você falou e conversar com ele, olha, você entendeu? E descobrir outra forma para você conseguir acessar, porque não adianta a gente vir com doutor, eu sou o doutor, eu sou a doutora, eu tenho isso, eu tenho aquilo, você não consegue se comunicar com o paciente. Comunicação faz parte do tratamento, né? Às vezes você vai no melhor médico, que tem diploma aqui e ali, e ele não tem uma boa comunicação, ou não te dá atenção, e aí você, falando da parte da medicina, para você ser um bom médico, você não precisa de muito, você não precisa de um oncologista, você não precisa de muito. Você estuda e acompanha as novidades e tá ok. Agora, para você tratar o paciente bem, você tem que aprender principalmente a ouvir o paciente. Porque cada paciente tem uma história e tem os seus desejos, tem os seus problemas, tem os seus níveis de entendimento. Então, a gente está falando de explicar para o paciente. Tem paciente que você vai explicar de um jeito, tem paciente que você vai explicar de outro. Tem paciente que você não vai explicar porque ele não quer ouvir também. É isso aí. Então, isso é difícil. É difícil e quem não tem a paciência de fazer isso, aí vai lá no fisioterapeuta. Nem explica direito por quê. Não, também vai explicar, e não vai adiantar de nada, então vai. Vai, faz e já tá bom. Tem isso, né?
Então, vamos falar um pouquinho agora dos sarcomas, né? O que são os sarcomas? Você falou do câncer em si, e aí eu queria que a gente entrasse um pouquinho sobre a especificação de alguns, tipo o sarcoma. O que é um sarcoma? A gente tá pegando uns cânceres mais... É mais comuns, Não, na verdade, esses são menos comuns. Ah, esse O sarcoma não é comum? Não, são menos comuns, mas é bom falar, porque a gente fala muito dos cânceres mais comuns, todo mundo ouve, é importante falar dos cânceres. Porque não é comum, o que eu tô falando assim, não é comum porque quem tá de fora, né? Porque quem tá dentro aqui, a gente acaba escutando várias coisas. Claro. Mas estatisticamente, assim, o sarcoma não é um câncer tão comum. E quando a gente fala sarcoma, também não é o sarcoma, porque no próprio estudo dos sarcomas são vários tipos de sarcoma. E como eles são raros, é até difícil estudar, porque eles são raros, né? E então você não vê tanto desenvolvimento de, por exemplo, medicações novas para sarcoma. Até tem, mas você começa a fazer um estudo com 500 pessoas com aquele tipo de sarcoma. Entendi. É difícil, né? No mundo, então é difícil. Mas o que são os sarcomas? São cânceres que eles surgem normalmente no tecido conjuntivo. Então, o que é o tecido conjuntivo? Pode ser no osso, pode ser nas articulações, nas cartilagens, mas também pode ser no músculo, entendeu? Pode ser no peritônio, que é uma região interna aqui. Então, não é um câncer que surge em nenhum órgão específico. Entendi. Não é pulmão, não é fígado, não é rim. Apesar de que você pode ter sarcoma na mama também, você pode ter sarcoma no pulmão. Mas no peritônio da mama. Não, em volta da mama, é isso? Não, dentro da mama. Mas porque quando a gente fala, por exemplo, câncer de mama, a gente está falando carcinoma ductal, carcinoma lobular, que são cânceres da glândula mamária, da glândula. Mas se você tem um sarcoma na mama, ele não surgiu na glândula da mama. Entendi. Ele surgiu no tecido que fica em volta da glândula. Entendi. É igual, por exemplo, no cérebro, você tem os gliomas, que são células que não são dos neurônios, não é câncer do neurônio. É o câncer das células que sustentam os neurônios, que ficam ali em volta. Mas você pode ter sarcoma no cérebro também. Entendi. Então, assim, é um tipo de célula diferente. Então, é um pouco mais raro, porque essas células também não são células que estão se dividindo toda hora. Mas você pode ter os sarcomas ósseos, que o tratamento é diferente. Você pode ter os sarcomas musculares, que é diferente. Mas são cânceres que normalmente são tratados com cirurgia. E aí, se for no osso, às vezes você tem que fazer amputação, né? Dependendo. Se for na articulação, às vezes você consegue preservar, botar aquelas próteses, né, de metal, tudo. E muitas vezes tem que fazer quimioterapia depois e radioterapia. Mas tem alguns tratamentos modernos para sarcoma quando tem metástase, que aí você já não vai operar tanto. Aí tem uns medicamentos mais novos que a gente chama de terapia-alvo. Mas sarcoma é basicamente isso. Mas a terapia-alvo é só para sarcoma? Não, terapia-alvo para qualquer tipo de câncer, mas a gente fala também, terapia-alvo não é a terapia-alvo. Tá? Entendi. Como terapia-alvo. Qual alvo? Tem vários alvos. E aí você tem vários alvos para vários cânceres diferentes. Então, isso é o que tem de mais moderno de tratamento oncológico hoje em dia, são as terapias-alvo. E aí você fala, tem imunoterapia, é um tipo de terapia-alvo. Né? Então, é tudo terapia-alvo. Em vez de você fazer, antigamente chamava de quimioterapia citotóxica, era uma quimioterapia que você fazia que ela agredia o corpo inteiro e não tinha alvo. Você matava a célula boa, matava a célula ruim, ou seja, não tem alvo. E aí, desde os anos 2000, no início dos anos 2000, começaram as primeiras medicações com alvo. Então, você vai inibir, vai desligar uma proteína, desligar um mecanismo lá na célula do tumor que não tem na célula saudável. Aí é um alvo. Então, aí foi desde os anos 2000, acho que a primeira droga, se não me engano, foi em 99 ou 2000, que a terapia-alvo aí foi sendo desenvolvida. Só que tem umas que funcionam para câncer de mama, outras funcionam para câncer de pulmão, outras funcionam para sarcoma, umas funcionam para câncer de pulmão, para sarcoma. Então, assim, isso tudo é teste, se desenvolvem várias para tratamentos para cânceres específicos. É por isso que todo mundo fala, a primeira palestra que eu tive dentro do INCA, quando eu recebi o diagnóstico, você vai ver que um dia só para palestra, foi exata a frase que ela falou, o mesmo tipo de câncer pode ter dado numa pessoa, mas o tratamento pode ser diferente. Então, uma coisa é diferente da outra. Então, não se baseia, mas o meu é igual ao seu, o tratamento é diferente. É tudo muito relativo. Vamos voltar para a explicação que eu dei no início, da genética. Isso. Se lembra que o livro vai sendo copiado? Só que, às vezes, uma pessoa colocou a letra A em vez da letra G,
e a outra colocou a letra C em vez da letra G. E isso já mudou. Já mudou o livro daquela Já pessoa. mudou o sentido. E os dois desenvolveram câncer de pulmão. Só que a cópia foi de um jeito de uma pessoa e a cópia foi do jeito da outra pessoa. Então, uma pessoa tem alvos diferentes da outra pessoa. Essa frase eu prestei bastante atenção, porque quando você recebe o diagnóstico, né, que eu recebia, e aí, onde eu morava, né, que eu recebi o diagnóstico, eu já não morava naquele local, mas eu ainda tinha convívio. Eu tinha tido 3 mulheres, amigas da minha mãe, que morreram com câncer de mama. Só que elas não... Hoje eu sei que elas não tinham o mesmo tipo. Na época, todo mundo falava, como? Não, mas ela vai morrer porque foi câncer de mama. Ah, mas falaram que era diferente. Não, não é nada diferente. Câncer de mama é câncer de mama, por isso que ela morreu. Então, quando eu recebi o diagnóstico, eu vou morrer, porque era câncer de mama, entendeu? Então, mas isso é bom ser falado. Mas antigamente, assim, não tinha tanto conhecimento sobre câncer. E cientificamente mesmo, até o final dos anos 90, você conhecia os tipos de câncer pelo microscópio. Então, você tem uma célula mais assim, a célula mais assim, isso é um tipo de câncer de mama, ductal, isso é uma mama lobular, então essa era a identificação. Aí, quem é mais antigo vai lembrar do Projeto Genoma, que sequenciou, foi lá atrás, né? Eu não lembro disso, não. Não, seu tempo. Pra quem não sabe, pesquisa aí. Eu posso falar que eu não lembro, porque eu não estava dentro da oncologia, porque eu só entrei porque eu sou paciente. Estava no jornal, saiu no jornal nacional. Mas eu lembro do jornal. E aí, o que o Projeto Genoma fez? Ele sequenciou todas as letras do livro de uma célula saudável. Então, não é que descobriu o livro, é como se você pegou a Bíblia e desde a primeira letra até a última letra, ele conseguiu sequenciar aquilo e aí conseguiu ler o livro. Só que a gente não sabe ler o livro, a gente não sabe ainda direito o alfabeto, o idioma. A gente só tem um livro ali que a gente não sabe ler direito. E aí depois fizeram o projeto The Cancer Genome Atlas, que é o Atlas do genoma humano, que aí começaram a pegar vários cânceres diferentes e começaram a fazer esse mesmo sequenciamento. Então você tem como se fosse livros de cânceres diferentes. E aí começaram a ver, vamos supor, no câncer de pulmão, por coincidência, não sei, tem muita alteração de uma letra tal por uma letra tal, e aí costuma ter esse alvo, é muito comum no câncer de pulmão. Legal, Então, ou seja, aquela palavra foi trocada por uma outra palavra ali, e isso é muito comum no câncer de pulmão. Então, vamos tentar fazer um medicamento que vai corrigir aquela palavra ali, vai apagar aquela palavra ali. Então, isso é que é terapia-alvo, de uma forma mais simples, né? Tá vendo? Mas ele é bom porque tem que falar dessa maneira para que a gente possa entender, né? Porque para vocês que são da oncologia é fácil, agora para quem não é bem difícil. E agora, então, vamos falar sobre leucemias. Eu acho comum? Leucemia? Fala. Essa parte de sarcoma. Isso. Eu lembrei da época que eu atuei com osteosarcoma. E aí a gente tinha muita criança com osteosarcoma. E foi o setor que eu mais gostei de passar. Por isso que eu estou falando que assim, você falou que não é quase visto, mas eu escuto muito. Nos adultos, então, é mais comum em crianças. Porque como o nosso projeto ajuda um projeto de crianças, muitas têm isso. Muita. E olha só, aí a gente vai entrar, só para poder ficar aqui, entender aonde a fisioterapia entra nessa parte dos osteosarcomas. Eu ia perguntar isso. É incrível, assim, foi uma área, quando eu entrei, eu falei assim, nossa, se eu não trabalhasse com respiratória, com pediatria, eu ia fazer esse negócio. Porque ele falou sobre as ressecções, né, e a amputação, na verdade, tem amputação e cirurgias de amputação. A pessoa já sabe disso e ela já vai recebendo informação. Que, olha, talvez vai precisar fazer isso. Tem um negócio chamado a dor fantasma. Que é quando amputa... E ela continua sentindo. Continua sentindo. Gente, a fisioterapia é a fisioterapia. É mesmo. Fisioterapia com o choquinho, com a massagem, com a mobilização de tecido cicatricial, né? Porque fica a cicatriz, aí pode dar fibrose também. E a protetização. A pessoa voltar a andar, a sentar, a viver
sem aquele membro. Essa parte da protetização, a gente aprende tudo, né? Como que se faz a protetização, como que tem que fazer o enfaixamento, porque também dá edema, né? Pode dar edema nessa região. E assim, é incrível, incrível a parte, muita gente não sabe disso, né? Não sabe. É a fisioterapia, gente, que faz. Lembra a parte quando eu falei? A sequela, a prevenção, conversa com o paciente, conversa com o familiar, fala como que vai ser essa parte, essa reabilitação, quanto tempo que vai voltar. Demora um pouco, porque às vezes tem que fazer a protetização, e aí a primeira prótese, é uma prótese assim, 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 Porque até tem que aprender chegar também a andar. a reaprender. É isso aí. Até vir a prótese mesmo que a pessoa Definitiva. vai definitiva. Então, tudo é um processo, né? Que você vai aprendendo de uma etapa, aprende a outra etapa e aprende a outra etapa. Exatamente. Olha só, é muito rico que a gente não sabe. Eu gosto de falar disso porque, como eu te falei, no projeto a gente não tem só as pacientes com câncer de mama. E o nosso projeto ajuda no projeto de crianças, que a gente vai estar falando em outro episódio sobre isso. E aí eu vejo muitas crianças com leucemia e com sarcoma. E aí eu vejo essa dificuldade que elas têm. Embora a criança seja um pouco mais fácil, porque ela não tem medo, ela vai. Vai, né? vai. Criança, assim, tu fala assim, vai. gente, nossa, Isso. é muito mais fácil você reeducar a criança. Ela já daqui a pouco já tá subindo na água. Ela mesmo diz, ela não pensa, né? Eu acho que não pensa. Eu acho que não pensa muito também, né? Vai. Né, se adapta. Eu vejo isso lá, porque eu vejo as crianças. Coragem. Uma vez, assim, a gente tem lá uma menina que, essa até é do nosso projeto, né? Ela tem 17 anos e ela teve um tumor aqui no osso. Ela tirou a parte de baixo da bacia, aonde fica preso o fêmur, então a perna dela balança, né? Então, ela já fez isso, já deve ter uns 3 anos e tal. Então, ela antes andava um pouco melhor e agora não. Por quê? Porque agora começou a ter medo. E uma vez eu parei com ela e falei assim, mas por que se você andava melhor? Não que andasse perfeitamente. Do INCA também. Não é que você andava perfeitamente, você andava melhor. Mas é porque agora eu tenho medo. Medo de quê? Sabe, aí começa a ter o medo, começou a ficar, virou adulta, começa a ter medo. Mas antes você fazia tudo. Então, você fica muito, que é muito isso também, né? E aí muda. Eu acho que esse tipo de atitude ele vai acabar mudando o comportamento da paciente, né? Porque ela vai... E sem contar também que vai crescendo, né? Eu sei. Aí vai mudando, tem que mudar a prótese. Vai mudando, tem que mudar a prótese, muda a cabeça, não só a cabeça, mas a estrutura corporal também. Peso, muda. Então, assim, são vários fatores que influenciam para poder... Às vezes ela não está tendo tanta estabilidade. Entendi. Ela tá... E aí fica... A e também assim, começa a usar de tênis, aí depois começa a crescer, quer usar um salto. Quer usar um salto. São coisas que a gente precisa englobar ali a pessoa. Então, praticamente sempre vai usar fisioterapia. Por isso que eu falo, gente, é quase como que um ginecologista. Sim, Você vai sempre. Você vai e volta. Olha, recebeu alta aqui, tá tudo ok. Daqui a um tempo, tá sentindo que tá com medo, tá incomodando, tá sentindo dor. Tem isso. Principalmente dor, tá sentindo dor, volta. Que aí a gente vai fazendo esse acompanhamento, né? E aí vai do profissional também. O profissional anotar lá e lembrar de entrar em contato com o paciente e falar assim, ei... E aí, vem aqui. Vem aqui. Que às vezes o paciente deixa e vai. O profissional que tem que ir lá. E aí você percebe até nesse tipo de câncer que eles vão mancando, tá andando bem e vai mancando. E aí, quando... Gente, cabeça de fisioterapeuta, a gente olha a pessoa mancando, já fala assim, já pensa, olha, esse daqui, mas esse é porque, assim. eu não sei, assim, tem casos e casos, tem pessoas que na ignorância acham que não tem solução. Tem pessoas que acham que tem solução, mas que não quer ter o trabalho de ficar fazendo ou indo. Mas tem pessoas que realmente eu acho que não tem, não vou ficar boa, sabe, não vou andar bem, isso é o que eu tenho, é sequela do tratamento. Isso é o que a gente acaba escutando lá, né? Do tipo... às vezes eu mando pro psicólogo, né? Aí o paciente fala, mas eu tô bem com câncer, eu tô tranquilo, mas não, às vezes não é o problema do câncer. Ou então, vai no psicólogo, vou ficar só conversando com ele. Eu falo, não, mas não é só conversando. Não é só isso aí. Isso é o tratamento, né?
Ou então a nutricionista, não, já fui nutricionista, já não adiantou. Já sei tudo. Já sei tudo. Não, já sei, eu já não como besteira, não como... Aham, mas não faz nada direito, pois é. Aí o fisioterapeuta às vezes é a mesma coisa. Não, vai mandar eu mexer aqui, eu já sento, levanto, já me contrai aqui, já faço. Então é o desconhecimento mesmo, né? E a preguiça. As pessoas são difíceis, né, gente? A gente tava falando sobre isso, lidar com as pessoas é bem difícil. São pessoas, né? A gente precisa entender ali o que está motivando e principalmente como eu vou trazer essa pessoa para perto. Como que eu posso fazer com que conquistar. Conquistar. É isso aí. Pessoas precisam de pessoas, né? É isso aí. Conquistar, né? Porque ainda mais quando a gente fala de oncologia, é um assunto que ninguém quer falar, mesmo você não quero falar sobre isso. É fazer também com que a pessoa confie. Confie. Exatamente. É quase que venda, né? Para você vender. Para a pessoa comprar ali o tratamento, comprar e seguir com você, ver se vocês concordam com isso. A pessoa precisa te conhecer. Confiar. Gostar de você. Tem que gostar. Não gostar não adianta, ela não vai voltar. Vai voltar. Confiar. Aí, então, ela vai seguir. É isso aí. Se quebra um desses... porque já é difícil de fazer você cumprindo todas essas etapas. Se não tiver uma mesmo, então vai ficar muito mais difícil, né? Isso que a gente está fazendo aqui, Mônica, isso é muito importante. Porque a gente você está levando a informação sobre algo que não é comumente falado para pessoas e vai atingir pessoas tem esse interesse, aí a pessoa vai te conhecer e vai conhecer o projeto e vai conhecer o Resignificado. Aí depois só tem que continuar, que a pessoa conhece, gosta, a gente acolhe, o projeto acolhe as mulheres. E aí depois ela tem que confiar. Para ela te confiar, olha só o que aconteceu aqui com as nossas pacientes que vieram para cá, para Resignificados, que fizeram tratamento, e que aí sim ela vai se sentir acolhida. Porque já confia, até de olho fechado. Mas esse é o objetivo de estar aqui do projeto. Eu já tinha falado sobre isso, do projeto do podcast, que é passar informação não só na visão dos profissionais, de uma outra linguagem, porque às vezes no próprio consultório não tem tempo para isso. Não tem tempo, às vezes não tem tempo, é tanta informação e ter uma pessoa do outro lado, que sou eu, que passou por um dos processos, que é o do câncer, de ter as reações e falar e discutir mesmo, mas aconteceu isso com uma paciente, porque eu vejo muita gente falando assim, mas ele falou isso, eu falei, mas se você não entendeu, se você não como é que se diz, né? Não só entender, se você não aceitou essa informação, você tem que perguntar, explica para que eu tenho que fazer isso. Só que eles não falam mesmo, até achando que vocês vão morder. Não é. Você falou uma palavra que me lembrou, informação. Às vezes na consulta é tanta informação que a gente tem que dar para o paciente, mas informação prática, objetiva, né? Você vai pegar esse papel, você vai levar lá. Esse aqui você vai na entrada, não sei o quê. Sim. Esse aqui você vai fazer esse exame. Esse aqui é defeito colateral. Esse aqui é tanta informação. E aí o seu tratamento vai ser de 21 dias. Vai ter esse efeito colateral que às vezes não tem um espaço ali para ensinar, para explicar. É tanta informação. Não, é muita informação, objetiva. Não tem tempo. Não dá tempo. Imagina se você, fora as perguntas, né? Imagina se for levar 2 horas em cada paciente, que às vezes você até faz, mas você não consegue. Mas no SUS não tem como fazer também. Isso. E não lembra. Porque a pessoa vai com uma listagem de dúvidas, listagem de mitos. Né? Que tem os mitos que eles só servem para atrapalhar. Você tem que fazer o podcast só com mitos. Mas a gente está começando isso, porque é tanta informação. E eu vou captando das meninas que vão me passando, eu vou captando essas informações e só vou anotando, para depois a gente conversar, porque tem cada coisa que aparece. Então, vamos falar sobre os linfomas. Me explica um pouco mais sobre o linfoma, que aí depois eu tenho umas perguntinhas para fazer também. Tá. O linfoma é um câncer, né? De células que estão se dividindo pelo corpo, né? Que a gente falou. Só que essas células, elas ficam nos linfonodos. Então, a gente volta lá na mama, né? Câncer de mama. Isso que eu ia perguntar. Câncer de mama, primeiro local para onde ele anda é para axila. Mas então, não é na axila. Para quem tem um linfonodo comprometido, significa que teve um linfoma? Não. Tá. Eu só tô querendo explicar a região ali. Então, o câncer anda para axila, mas ele não anda para axila, ele anda para um órgão que fica na axila, chamado linfonodo. Esse linfonodo é uma região de defesa. Ele serve ali para defender de infecção, de várias coisas.
Só que não tem só na axila. Você tem esses linfonodos que são mais No corpo conhecidos inteiro. como íngua, né? Isso. Íngua, ou os gânglios Aham. no pescoço, no cotovelo, na virilha, na perna. Que às vezes tem uma íngua, né? E por dentro do corpo todo. Pelo meio do nosso corpo todo, a gente tem linfonodo, por trás. E então, você pode ter um câncer que surge naquelas células ali. As células que moram nos linfonodos são células de defesa, né? Então, são os linfócitos. São células que combatem infecção por vírus, infecção por bactéria, tanto que, por exemplo, você tem uma infecção de garganta, infecção de dente, às vezes cresce aqui no linfonodo. Isso. Porque aquelas células estão se dividindo para poder ajudar no combate à infecção daqui. Entendi. Tem infecção no braço também. Então, os linfonodos é um câncer das células de defesa que estão morando nos linfonodos, né? Um câncer de mama que foi para axila não tem nada a ver com linfoma, porque a célula que está lá na axila é uma célula da mama. Entendi. Não tem nada a ver, né? E aí até, acho que você talvez vai falar também das leucemias. Leucemias são cânceres de células de defesa também, mas das células de defesa que moram na medula óssea e não nos linfonodos. Tá. E aí são células um pouquinho diferentes e aí que dão sintomas diferentes, né? Os linfomas, normalmente, eles crescem, e aí dá aqueles problemas de crescimento, comprimir, dor, sangramento, dependendo de onde ele for, atrapalha a respiração, atrapalha o intestino. Então, esse é o problema do linfoma. E outros problemas também, mas mais simples são esses. Já as leucemias, elas não crescem, porque a nossa medula óssea, ela fica dentro, o nosso osso é oco, e por dentro do osso, ele é todo porosinho, assim, e dentro desses poros tem a medula óssea. Então, ele não vai crescer e vai formar um tumor, a leucemia, não vai formar um tumor. Essas células, elas ficam líquidas, então o que vai acontecer? Elas vão crescendo e vão sair, e vão cair na corrente sanguínea. Então, a leucemia, você não tem um tumor, você tem célula demais no sangue. Entendi. Que foram criadas na medula. E aí isso dá outros problemas também. Então, essa é a diferença dos dois. Então, os dois são cânceres das células de defesa. Só que cada um num lugar diferente. E é onde a fisioterapia entra nisso? Vamos lá. Na leucemia. Do tratamento. Qual é o tratamento da leucemia? Normalmente o tratamento da leucemia é com depende. Não? Depende também. Porque você tem as leucemias agudas e as leucemias crônicas. Tem as linfocíticas e as mielocíticas. Então, tudo tem tipo e subtipo, né? E aí, normalmente, o tratamento é com... Transplante? Não. Normalmente, não. Vamos lá. As crônicas, você hoje em dia trata com terapia-alvo também. Comprimidinho, Entendi. a pessoa vive normal. Leucemia mieloide crônica, às vezes a pessoa vive anos e não morre, mas pode até ficar curada. As agudas tem que fazer quimioterapia. E aí, às vezes a quimioterapia não funciona, tem que fazer outra quimioterapia. E aí, às vezes não funciona, tem que fazer transplante. Que aí, o que é o transplante? É uma quimioterapia com uma dose muito alta que mata a medula dela. E aí ela coloca uma outra medula no lugar ali para... E não tem aquele transplante que a pessoa faz com a própria medula? É o transplante autólogo. Mas se o problema dela é da medula dela, nesse caso não vai funcionar. Entendi. Esse transplante da própria medula funciona para outros casos de outras doenças diferentes. Entendeu? Então, na leucemia, o tratamento é mais ou menos esse. Acho que a fisioterapia talvez entre na questão de uma reabilitação, a pessoa fica muito enfraquecida, emagrecida, né? A fisioterapia, ela sempre vai atuar dessa forma, com que a pessoa volte a ter a vida dela, a atividades de vida diárias, voltar ao normal, ao muito próximo ao normal. E aí, por que eu perguntei? Explica como é que é o tratamento. Então, o tratamento que tem que fazer quimioterapia, por exemplo, ou que tem que fazer o transplante. A pessoa, ela fica isolada, ela fica muito enfraquecida, ela fica longe de familiar. Então, como que a fisioterapia vai atuar? Por exemplo, diminui a imunidade, ela fica enfraquecida, então a fisioterapia atua fazendo com que a pessoa levante da cama, ande, se movimente, pode sentir dor, pode sentir muita dor. A gente atua na redução dessa dor, e aí a gente fala que isso é analgesia, tratamento analgésico sem medicação, porque já está, né? Cheia de medicação, já está tomando, então vamos fazer o quê? Que reduza esse quadro álgico
com a fisioterapia. Então, assim, é tanta coisa, que às vezes fala assim, cara, como é que as pessoas não sabem disso? Não sabem disso porque, mais uma vez, colegas, vocês têm que abrir a boca para poder falar. No transplante, a mesma coisa, faz ali uma sequência de medicação, fica isolado, a pessoa, muitas, né, ficam deprimidas, aí não quer levantar, não quer sair, fica restrito então, ali ao quarto, né? Passa 10, 15 dias, 20 dias dentro do quarto, né? Então... Muitas evoluem, né? Muitas não, né? Vamos dizer. Mas pode ser que evolua com infecção respiratória, por exemplo. Que fica muito tempo. Pneumonia, atelectasia. Então, a fisioterapia atua o quê? Na prevenção disso. Vamos aqui, ó, já fica muito tempo restrito, vamos fazer fisioterapia respiratória para prevenir um negócio chamado atelectasia, que é o quê? Quando diminui lá dentro dos pulmões, tem várias células, e é que nem essa paciente que você falou da radioterapia. Vamos fazer fisioterapia, a pessoa não tem problema nenhum, mas olha, eu vou te ensinar para você fazer uns exercícios, a expandir para você não ter, porque se você tiver, vai ser um problemaço. Vai ser um problemaço, porque já está fazendo tratamentos, está com a imunidade baixa, já não está quase levantando, fica ali deitadinho, que a gente fica desesperado. Sim, imagina, começou a tossir, é o que acontece mesmo. A fisioterapia atua nessas prevenções e depois que tem no tratamento das sequelas. E a pessoa às vezes está enjoada, não come, e a pior coisa que a pessoa pode perder, não só de transplante, de quimioterapia, tudo, é massa muscular. Não perder músculo. Músculo é saúde, né? E o profissional que atua no músculo, na fase crítica ali, é o fisioterapeuta. Então, a fisioterapia é importante nisso. Às vezes a pessoa está muito magrinha, vai falar, está muito magrinha, debilitada, não consegue fazer quimioterapia. Por quê? Porque ela perdeu o músculo. A pessoa pode perder peso, perder peso de gordura, mas músculo é o que ela não pode perder. E aí é com alimentação e com fisioterapia. Então, nutrição e fisioterapia eu lembro junto. que, não quando eu fiz a mastectomia, porque eu operei num dia, saí no outro, mas quando eu tive aquela complicação lá do Réveillon, que eu comi demais, enfim, que eu fiz bobagem, que eu sei disso, eu fiquei internada 1 semana no INCA. E aí mesmo, vai vir fisioterapeuta. Eu falei, calma. E aí mesmo eu comecei, claro que não era nada específico, mas era só para que eu não ficasse parada. Que eu estava tão debilitada, tão fraca, que eu não conseguia levantar. Mas eu levantava a perna, eu fazia alguns movimentos, e depois quando eu consegui começar a comer, porque eu estava sem comer, e aí eu comecei a caminhar pelo corredor, eu falei, gente, e as pessoas, eu falo, os parentes, as pessoas que estavam comigo, mas para que isso? Você é doente? Não sou doente, gente. Eu estou evitando que acabe tendo outra complicação, que acabe ficar deitado o tempo todo. Isso em qualquer coisa tem, principalmente quando você faz o tratamento oncológico, né? E são várias coisas, né? Vem assim a cabeça, a pessoa, dependendo da pessoa, né? Ela vai ter mais disposição para poder levantar, para poder fazer alguma atividade, para não ter essas sequelas. E aí a gente entender, o profissional ali entender e saber que, olha, faz isso daqui, dou essas orientações, que às vezes a pessoa vai conseguir fazer, mesmo sem ter um profissional ali do lado. Sim, alguns dá para fazer, exatamente. O trabalho de casa. E o trabalho complementar, como o doutor Vitor falou. Eu não tenho, a fisioterapia não tem como fazer com que esses músculos cresçam, dependendo da fase que a pessoa esteja, mas eu posso fazer com que você não perca mais muito, do que você já tem. Eu lembro que no meu tratamento eu perdi só 5% de massa, porque eu continuei me exercitando. Não era a mesma coisa de que eu fazia antes, obviamente, mas era considerável ao ponto de eu perder pouca massa muscular. Vocês falando, me lembrei agora também de uma situação da fisioterapia que é super importante, que eu acho que 0 pessoas devem saber disso, que é, a não ser os fisioterapeutas, que é em pré-operatório de cirurgias. Mas não cirurgia da mama, não. Cirurgia intestinal, principalmente. Tem vários estudos que mostram que a atividade física antes da cirurgia, você tem menos complicação, menos sangramento, menos fístula, menos tempo de hospital. Então eu vou fazer uma cirurgia do câncer do intestino.
Se você fizer atividade física antes da cirurgia, você sai mais rápido da cirurgia, o intestino volta a funcionar mais rápido. Então, a fisioterapia pré-tratamento, né? E nesse caso também intestinal, assim, é muito importante. É porque a gente já sabe, né? Mais ou menos a gente já sabe, olha, vai fazer esse tipo de cirurgia. A gente já consegue fazer um planejamento e pensar de que, olha, o que pode acontecer, então eu já vou atuar para que isso não aconteça. Né? Sim, bastante coisa, Mônica, é muita coisa. Por exemplo, essa de perder a massa muscular. Sim. Se eu sei que a pessoa vai fazer uma cirurgia, vai ficar tanto tempo internada e deitada, então o que eu tenho que fazer para que não para diminuir isso. Para diminuir essa perda. Olha, o fisioterapeuta faz um cronograma, faz um planejamento para que quando ela faça a cirurgia, ela não perca tanta massa muscular. Ela já vai ter tido ali, não só massa muscular, né? Sim, essa parte ali da respiratória, dependendo do tipo de cirurgia que for. Por exemplo, a gente não falou aqui da parte de cirurgia de câncer de colo de útero, de ovário. Às vezes tem que fazer ali ressecção dos linfonodos. As pessoas podem ficar, a mulher pode ficar com edema na perna. Igual no braço da mama. Exatamente isso. E aí, às vezes, fica muito tempo sem levantar da cama. Faz a cirurgia. Depois, a pessoa imagina que, olha, quando fizer ali a cirurgia, vou ficar tantos dias sem movimentar. Não, gente. Não, no mesmo dia. Eles têm um medo, assim, incrível. Eu pego, às vezes, até paciente e falo, você dá movimento? Não, ele não falou nada. Mas tem que movimentar. Mas, gente, alguém tem que falar, tem que falar antes. Aí eu falo, mas aí fala, não, mas ele não fala. Eu falei, mas pode, deve, né? Dá uma agonia, né? Você quer, parece que quer gritar para todo mundo, né? Porque às vezes é tanta informação que às vezes não dá para falar, porque é muita coisa, outras informações que você acaba esquecendo de falar. Às vezes o paciente você vê que tem aquele paciente que você fala, aquela cara que você não está entendendo nada, né? É mais uma informação. É isso. Gente, vocês acreditam que está acabando nosso horário? Deus. Olha, impressionante. A gente vai ter que fazer mais. Mas é muita coisa mesmo. Então, assim, já quero deixar aqui o convite para próximos episódios, né? Que a gente já tem alguns programados. E depois a gente vai, assim, de início a gente está fazendo, com todos os parceiros que nos ajudam nos eventos, né, no projeto, vocês estão sempre com a gente, e depois eu vou fazer algo bem específico, porque a gente tem assunto. E aí eu vou pedir com que vocês tragam também informações, porque vocês estão diretamente lidando com os pacientes, que vocês vão anotando lá as dificuldades, qual é a maior dificuldade dos pacientes, que é para a gente estar abordando aqui, porque nem tudo chega para mim, mas tudo chega para vocês, porque vocês são os profissionais que estão lidando com eles. Então aqui eu quero, assim, agradecer a presença, quero que você deixe, sim, a sua rede social, como as pessoas podem te encontrar, onde elas podem te procurar, e que você deixe uma mensagem para quem está assistindo a gente. Vocês podem me encontrar no Instagram, @fisiopelvismulher, que é o Instagram da clínica, e ela ficou localizada na Freguesia. Quem tiver interesse, vai lá, manda mensagem, a gente responde, já tem uma equipe robusta lá para poder ajudar todas vocês, mulheres. E o meu pessoal, o @Marisa Faria, que aí nesse caso é para profissionais que querem se especializar, atrair mais pacientes, porque só assim a gente consegue ajudar mais pessoas, né? Hoje eu já formo outros profissionais para fazer o que eu faço e levar essa informação de tudo que a gente faz aqui para mais pessoas, porque sozinha eu não consigo. Isso. Tem YouTube, um canal no YouTube, Marisa Faria, LinkedIn, Marisa Faria, e o site www.marisafaria.com. Em breve, www.fisiopelvismulher.com. Que é muita informação. Muita informação. Mas coloca Marisa Faria, que aí você vai aparecer achar, tudo. Vai achar, bota no Google. Danada. Bota no Google Marisa Faria, que você vai me achar em todos os canais, até no TikTok. E manda aí uma informação para as pacientes que estão escutando. Mulheres, acreditem que o universo é o limite e que você pode conquistar o que você quiser.
E, mais importante, barriga e pepeca importam sim. Sim, importa muito. E a gente vai, no próximo episódio com ela, a gente vai falar sobre isso. Vocês vão ficar doidos, porque é muito. Aí vai precisar de 3 horas, né? Vai, gente. A gente vai quebrando, a gente vai quebrando. Isso. E aí, doutor Vitor, muito obrigada pela presença. E aí, queria que deixasse aí onde te encontrar e uma mensagem para todo mundo. Uhum. Bom, meu Instagram é Dr. Vitor Magalhães Oncologia. Meu canal do YouTube tá parado um pouquinho por causa do meu filho, né? Andrei? Pequenininho. Mas tem lá muita informação, ainda tem uns 3, 4 anos de YouTube lá, então tem muita informação atual lá. Dr. Vitor Magalhães Oncologia também. E lá no Instagram eu falo muito sobre câncer e sobre estilo de vida, né? Como a gente tem que melhorar o estilo de vida, eu dou dicas, falo bastante para o câncer, especificamente, né? Porque a gente sabe que o câncer tem toda ligação com o estilo de vida. A gente fica, às vezes, achando que tem coisas mirabolantes, né? Não, foi causado por isso, por aquilo, mas melhorar o estilo de vida é a melhor forma de você prevenir o câncer. A gente falou que o câncer pode ser causado pode ter em todas as partes do corpo, né? As células, todas as células que se dividem, mas a melhor forma de prevenir, eu sempre falo para os pacientes, não é fazendo exame. Doutor, eu quero fazer um exame toda hora, fazendo check-up, fazer exame não previne câncer. O que previne câncer é melhorar o estilo de vida. Então, assistam lá, que tem muita informação de qualidade. Obrigada a todos que estão assistindo. Eu sou Mônica Alcântara. Quem precisar me encontrar é no @MônicaAlcântaraOnco. E do projeto é o ressignificada.s. Ambos no Instagram, em breve no YouTube e outras plataformas que a gente conseguir. Tá bom? Muito obrigada por vocês estarem assistindo a gente. Até a próxima.